VGHF11 caindo, na verdade desabando, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, o mercado fechou em R$ 7,90 as cotas do VGHF11 e aconteceu uma coisa estranha aqui, né, cara? No dia 30 de setembro ele estava sendo negociado a R$ 8,51, no dia 2 ele fechou o mercado aqui, na verdade abriu o mercado a R$ 8,22 e fechou aqui a R$ 7,95 e depois disso foi só ladeira abaixo, tá R$ 7,90. Vamos entender aqui nesse vídeo o que tá acontecendo com o VGHF11. Será que tá caindo porque o fundo é ruim? Será que isso aqui é só um delírio do mercado? E o que eu penso sobre o VGHF11 a R$ 7,90. Eu separei aqui 7 motivos para você entender por que o VGHF11 tá caindo, mas antes comenta aqui. Você investe ou não em VGHF11 e o que você acha do VGHF11 a R$ 7,90? Vamos começar aqui do começo, né? Não é de hoje que o VGHF11 vem caindo. Na verdade, lá em maio, o fundo fez algo que, perante o mercado e perante as regras, não é algo ilegal, mas é moralmente esquisito. Ele ancorou mais de 130 milhões de reais em 2 ativos da própria casa, né? Um CRI ali, o VGRI, e comprou um fundo ali, o VGRI também. Isso daí categoriza conflito de interesse. Porque pensa só o seguinte, com tanta oportunidade no mercado, será que a melhor estratégia de um fundo imobiliário é pegar o dinheiro do patrimônio daquele fundo e comprar ativos da própria gestão? Isso aí deixa o mercado um pouco com o pé atrás. Você pode até deixar sua opinião aí se você acha que isso vale a pena ou não, e quem tem que saber disso daí é o gestor. Mas a realidade é que lá em maio os cotistas já começaram a vender algumas cotas, porque assim que a gestão fez isso aí, muita gente já não gostou muito bem da transparência. E hoje a maior composição aqui de CRIs está nesse CRI da própria casa, cobrindo um PL de 3,13 e a carteira de fundos imobiliários também, ó. A maior posição aqui é 55 milhões com um PL de 3,74. Eu fiz um vídeo há 5 meses atrás explicando o que aconteceu, depois você pode assistir aí, eu vou deixar no card, você pode tirar a sua própria conclusão. Um outro ponto relevante, o VGHF11 ele não é um fundo normal de papel que só compra CRI, ele é um hedge fund, então ele tem uma estratégia um pouco mais agressiva do que outros fundos de papel. Até se a gente pegar aqui a estratégia do fundo, ele investe em CRIs, ele investe em cotas de outros fundos, investe em cotas de SPE, FDICs e também ações. Então por si só já é um fundo que o cotista espera receber um rendimento um pouco melhor. E assim que o fundo diminui um pouco o rendimento, já tem muita gente que pega e vende as cotas, porque ele é um fundo que tem um risco maior, porque a estratégia dele é um pouco diferente. Existem os dois pontos, né? Por ele ser um fundo multi-estratégia, ele não fica refém somente de CRIs. Eu vejo isso como algo bom, mas ao mesmo tempo a gestão precisa entender de vários tipos de ativos, não só de ativos de crédito. Por isso, ele é um ativo um pouco mais arriscado. Se ele paga um pouco mais, a galera gosta. Se ele não paga, a galera vende. Outro ponto aqui, sendo um pouco mais analítico, se a gente pegar aqui a DRE do fundo, em junho, o fundo gerou um resultado passível de distribuição de 14,4 milhões. Em julho já diminuiu um pouquinho, em agosto foi só 13,1 milhões. E ele conseguiu segurar esse rendimento de 9 centavos por cota, porém ele foi consumindo aí o caixa, né? Então ele tinha em caixa ali 2,4 milhões em junho, depois 1,7 milhões em julho e agora em agosto ficou só com 56 milhões. Então o fundo ele não está gerando um resultado tão alto, né? Ele gerou um resultado menor aqui de 13,1 milhões. Ele usou o caixa para pagar o outro rendimento, nesse aqui ele já não tem mais caixa. E aí acende aquele alerta e muita gente que acompanha o relatório. Pô, o fundo já teve conflito de interesse, o fundo é um hedge fund, mas ele está sem caixa. Será que no próximo pagamento ele vai conseguir pagar o mesmo rendimento? Com o mercado do jeito que está, pode ser que não. E aí entra um outro ponto aqui também, que muita gente tem comentado, isso aqui também é um dos pontos que está fazendo vários fundos de papel cair, só que no VGHF11 eu não vejo um impacto tão alto assim, tá? A gente teve deflação em agosto, foi uma deflação bem pequena, só que esse fundo aqui, ele tem uma parcela da carteira aqui, ó, basicamente 23% da carteira do fundo é atrelada ao IPCA. Então, se a gente tem deflação em um mês, o fundo tem um rendimento menor. Só que o que impactou realmente a queda no rendimento do VGHF11 foi que 39% da carteira do fundo aqui em cima está em cotas de fundos imobiliários. E desses 39%, 40% são o que? Escritórios. Eles até comentaram aqui em cima que ao longo do mês houve uma variação negativa do patrimônio líquido do fundo ao redor de 3 centavos por cota, derivada da marcação a mercado negativa da carteira de FIIs do fundo. Então, juntando ali a deflação, que pega um pedacinho da carteira do fundo, e também a variação da marcação a mercado das cotas dos fundos imobiliários que eles têm, o fundo teve um rendimento menor do que o rendimento que ele realmente está acostumado a ter. Juntando tudo isso, o que aconteceu? Tem gente que pegou esse fundo aqui pagando
pagando 18 centavos, depois viu ele pagando 12, depois viu ele pagando 9, agora caiu para 8 centavos. Infelizmente, o brasileiro ainda investe em fundos imobiliários olhando só para o rendimento. E muita gente esquece de olhar a composição, a estratégia e entender o que realmente está acontecendo com o fundo. Então eu expliquei para vocês aqui alguns passos simples como que o fundo foi diminuindo esses rendimentos e como que você também deve olhar para um fundo imobiliário ao invés de olhar somente para a rentabilidade que ele está pagando mensalmente. Quando você entende isso aqui, fica mais fácil você também tomar uma decisão se vale a pena comprar mais ou se vale a pena vender. E se você é uma pessoa que está com a sua carteira de fundos imobiliários, mas não está satisfeito com o rendimento, às vezes está vendo tudo em queda aí e está entendendo que a sua estratégia não está sendo uma estratégia muito eficiente, escaneie esse QR Code que está aparecendo para você aqui em algum lugar na tela e garante sua vaga na terceira turma do Renda com FI, que é o meu curso completo de fundos imobiliários, onde eu ensino você a analisar todos os tipos de fundos imobiliários. Você pode acompanhar a minha carteira, os meus aportes, e a gente tem muita gente lá ganhando dinheiro, tem gente ganhando desde R$100 a R$1.000, a R$5.000. Cara, eu tenho um aluno que ganha mais de R$30.000 por mês com fundos imobiliários. Então, se você tá aí hoje cansado de só ficar em conteúdo superficial no YouTube, escaneie o QR Code aí e garanta a sua vaga na terceira turma do Renda com FI, que essa vai ser a última semana que as vagas vão ficar abertas. Então, basicamente, foi isso que aconteceu para as cotas do VGHF11 virem caindo. Ela não começou a cair ontem, ela não começou a cair dia 2, ela já vem caindo já faz algum tempo, e lá em maio, quando o fundo começou a mostrar para o mercado que ele estava fazendo uma estratégia um pouco diferente, muita gente já vendeu as cotas e aí já teve muita gente que já não confiou tanto na estratégia do fundo. Só que um outro ponto que eu também queria comentar com vocês é que se a gente pegar aqui o dia da queda das cotas do VGHF11, foi aqui no dia 2, né? Então no dia 2 o fundo abriu a cota mercado aí a R$ 8,22 e fechou o dia aqui a basicamente R$ 7,95. Aí você pensa, cara, como que caiu tanto assim somente em um único dia? Será que muita gente vendeu o fundo porque viu alguma coisa no relatório? E a gente acabou de ver o relatório e a gente não vê nenhum problema tão grave assim. Só que um dos pontos que a gente tem que levar em consideração é esse aqui. Se a gente pegar a carteira recomendada da XP, que é uma carteira aí automatizada de fundos imobiliários, a primeira recomendação de venda no dia 2 foi exatamente o VGHF11. Então a estratégia da XP, os analistas entenderam que fazia mais sentido vender as cotas desse fundo do que comprar o fundo pelo preço que ele estava sendo negociado. E esse tipo de carteira recomendada, tem muita gente que segue a risca e tem muita gente que já deixa no automático ali para o assessor comprar e vender o que ele quiser. Então assim que saiu essa carteira recomendada, o fundo desabou e por consequência muitas cotas foram jogadas no mercado e isso faz com que o fundo vá cada vez mais desabando. E aí entra aquele efeito cascata, né? Tem muita gente que segue a carteira recomendada e vende, e tem muita gente que às vezes comprou sem fundamento nenhum, pagou lá R$9 nas cotas do fundo, a hora que olha esse gráfico aqui, né? Pô, cara, eu paguei aqui quase R$9, olhei aqui, tava R$7,50, agora tá sendo negociado a R$7,85, a pessoa vende e vai para outro fundo, às vezes assume prejuízo e tudo mais, e só quer saber do rendimento. Então esse ponto da carteira recomendada também é um ponto que impacta muito nos fundos. Se você vê algum fundo aí que está caindo muito, você lê o relatório e fala, cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo, digita aí no Google, carteira recomendada, venda de fundo e tudo mais, talvez você ache uma notícia, porque muito provavelmente pode ter algum analista que soltou em algum relatório, alguma carteira recomendada, a venda ou às vezes até a compra daquele ativo. E isso aí pode impulsionar tanto para cima quanto para baixo, porque quando uma corretora solta uma carteira recomendada ou solta um relatório, isso aí é mandado para toda a base de clientes. Então imagina aí, centenas, milhares de pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso aí pode jogar um fundo para baixo ou para cima somente pela indicação de uma assessora. Já já eu falo para você o que eu acho do VGHF11 a R$ 7,90. Mas pontos positivos aqui do VGHF11 nesse último relatório. O fundo quitou sua alavancagem, então eles comentam aqui, né? Ao longo do mês, o fundo liquidou suas operações de venda no valor total de R$70 milhões. Então isso é muito bom. Ele também não tem nenhuma concentração em nenhum ativo, né? Por mais que tenha aqui o fundo da própria casa e o CRI da própria casa, esse CRI aqui corresponde a só 3,13% do PL do fundo e aqui a cota do VGRI corresponde aqui a 3,74%. Então é aquele ponto que eu comentei com vocês que é uma balança, né? Ao mesmo tempo que a gente tem aqui várias estratégias do fundo, isso daí é muito bom porque o fundo não fica vinculado
vinculado ali somente a uma estratégia, né, uma estratégia de dívida, mas ao mesmo tempo a gestão precisa entender ali de cotas de outros fundos, de SPE, de FDICs, de ações, e quanto mais eles entenderem disso, melhor fica a performance do fundo. E um ponto que a gente pode colocar aí também é que no último mês ele pagou ali o seu 1%. Se espera de um fundo hedge fund, de um fundo multi-estratégia, que ele pague um pouquinho mais. O risco também é maior, mas o fundo vem pagando aí esse 1%. Tem muita gente que permanece no fundo porque gosta de receber esse rendimento. Só que os pontos de atenção são, ele é um fundo multi-estratégia, por isso o risco dele é maior. Ele teve os conflitos de interesses lá atrás também, que você pode até analisar o vídeo que eu fiz aí, depois tirar sua própria conclusão. O fundo está sem reserva e se vier uma deflação aí maior no próximo mês, pode ser que as cotas caiam mais ainda porque o rendimento pode vir um pouco menor. Isso não quer dizer que o fundo é ruim, mas ativo tem preço. Então tudo que você vai comprar, você tem que pensar em comprar o melhor possível ao preço mais barato que você conseguir. E o que a gente não pode negar é que comprar hoje a R$ 7,90 é uma compra muito melhor do que comprar R$ 9,00, R$ 9,50, R$ 9,70 ou até mesmo aí R$ 8,98, que era a cota que estava sendo negociada aí há basicamente uma semana atrás. O risco, ele passa a ser menor quando você comprar mais barato, porque a sua margem de segurança é maior. E a gente olhando aqui a tabelinha de sensibilidade do fundo, nem tem R$ 7,90 aqui, ó, mas comprando a R$ 8,70, o que é quase R$ 1 mais caro aí do que o preço que está sendo negociado hoje no mercado, você já estaria aqui pegando um yield bruto de IPCA mais 10 e um CDI de 3,85, o que é uma rentabilidade muito boa. Deixando claro aqui a minha opinião, eu não tenho VGHF11, não vou comprar, mas abaixo de R$ 7,90 a margem de segurança desse fundo fica interessante. Só que agora deixa a sua opinião aqui para eu entender. Você já investe em VGHF11? Sim ou não? A R$ 7,90 para você é compra, é venda, é segurar, esperar cair mais? Comenta aí o que você acha sobre esse fundo e escaneia o QR Code aí na tela para você garantir sua vaga na terceira turma do Renda com FII. Te aguardo, até o próximo vídeo.